Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração para que Ele nos transmita a sua mensagem, tendo em vista que Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade. Eu transmito sempre aqui a liturgia da palavra em meus endereços telemáticos para auxiliar os presidentes de celebrações eucarísticas, celebrações da palavra, e para evangelizar, seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. É a ordem de Jesus, é a determinação do nosso Deus humanado. Portanto, acessem @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, com tudo disponível para vocês. Usem com responsabilidade. Só no YouTube eu tenho mais de 9.800 vídeos diversos, com espiritualidade, notícia, cântico católico, cântico do mundo, amadoristicamente, né? Temos humor familiar, tudo isso faz parte da nossa vida. Eu sou cristão e sigo as linhas cristãs nos meus endereços eletrônicos. @Paulo Roberto Maciel 7919. Vamos à liturgia desse dia. Eu vou transmitir neste vídeo a liturgia referente ao dia 24 de abril de 2024, quarta-feira, quarta semana da Páscoa. Estamos no ano B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos, que foi secretário do apóstolo São Pedro, também secretariou São Paulo, foi um ajudante, um auxiliar, depois escreveu o segundo evangelho que está no Novo Testamento. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, com a missa própria e o prefácio da Páscoa. Mas também há uma memória facultativa, aí a cor é vermelha. Se o presidente da celebração quiser transmitir, apresentar a missa com a memória facultativa, a cor é vermelha. E é em homenagem a um santo que foi mártir, São Fidélis de Sigmaringa, presbítero e mártir. No final desta gravação eu vou falar sobre a sua história, a história de São Fidélis. Vamos iniciar então a transmissão agora do conteúdo de hoje. Antífona da entrada. Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos, aleluia. A antífona foi retirada do Salmo 17, versículo 50 e 21, versículo 23. Coleta, oremos, é a oração. Rezemos. Coloque sua intenção, agradeça, peça também, mas agradeça mais do que peça. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, ouvi benigno as preces dos que suplicam e saciai com a abundância dos vossos dons os que têm sede das promessas de vossa generosidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos à primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, ao capítulo 13, versículo 5. Naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo
tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o salmo de resposta que nós encontramos em todas as celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Salmo 67, versículos 67, se for na Bíblia hebraica. Aliás, se for na Bíblia Vulgata, da transmissão do grego, da Septuaginta. E se for na hebraica, é um número a mais, 67, 66. Na Vulgata, 67, na de tradução hebraica. Versículos 2º ao 3º, 5º, 6º, 8º, refrão 4º. Versículo 4. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Repetamos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Repetamos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação com João, 8º, versículo 12. A proclamação com João, capítulo 12, versículos do 44 ao 50. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Reafirmando, João, capítulo 12, versículos do 44 ao 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê,
mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. As palavras proferidas por Jesus vêm de fonte segura, pois ele fala o que o Pai lhe ordenou. São palavras de vida eterna, hein? E no primeiro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, até o capítulo 13, versículo 5, escolhidos e enviados pelo Espírito, os missionários partem para anunciar a palavra de Deus, Barnabé e Paulo. Deixemo-nos conduzir para que conheçamos a vida de amor que Jesus tanto proclamou. Vamos ser conduzidos pela luz do Senhor, que nos chama pelo nome e nos envia para que os povos conheçam a salvação. Vamos a uma reflexão, primeira reflexão, da Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990, sobre o Evangelho de João. Toda ideia ou teoria sobre Deus que não esteja de acordo com a palavra e a ação de Jesus é falsa. Tudo tem que estar de acordo com a palavra e a ação do Mestre, do Messias, Jesus Cristo. Porque Jesus é a revelação do próprio Deus. E a missão de Jesus se estende a todos, mas cada um permanece livre de aceitar a sua oferta. A recusa da vida, porém, traz consigo a escolha da própria morte. Vamos a outra reflexão do livro Palavra e Vida. João 12, versículos 44 a 50. Estabelecer uma relação com Jesus é estabelecer uma relação com o Pai. É uma relação de amor e de misericórdia. Não há julgamento nem condenação. Serve para entendermos a comparação com uma família. Na família, os pais nunca condenam seus filhos. Para eles, se faz qualquer esforço, qualquer trabalho. Não existem limites para a entrega dos pais aos filhos, inclusive no caso de que os filhos sejam maus ou mal agradecidos. Voltam a soar em nossos ouvidos as palavras de Jesus. Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais as dará o vosso Pai do céu. Mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, 2016. João 12, 44, 50, os versículos. O comentário aqui é o seguinte: crer em Jesus é crer no Pai. Ver Jesus é ver o Pai. A palavra de Jesus é palavra do Pai. Sua palavra é fecunda. Diante dela, ninguém permanece indiferente e inativo. Ela provoca adesão ou rejeição. Quem rejeita Jesus e não aceita a sua palavra será julgado exatamente pela palavra de Deus. Só existe um modo de fugir a esse juízo: deixar-se julgar agora por esta palavra. Isso quer dizer, antes de tudo, ouvir a palavra, procurando-lhe o sentido profundo, dispor-se a mudar de vida, a
a converter-se, a seguir fiel, praticante da palavra em nosso dia a dia, mesmo que ela seja exigente e difícil. Enfim, a palavra de Jesus é luz que arranca o mal dos corações e da sociedade e propõe um dinamismo de libertação. Então, estas são as reflexões que eu separei e eu quero passar neste momento os santos do dia, os santos principais deste dia 24 de abril. Santa do dia 24 de abril, Santa Maria de Cleofas e Santa Salomé. Junto com Maria Madalena, elas foram bem cedo no dia da Páscoa ao sepulcro do Senhor, a fim de ungir o seu corpo. Santa Maria de Cleofas, Santa Salomé e Santa Maria Madalena. E elas receberam o primeiro anúncio da ressurreição ao irem ao túmulo. Santo do dia 24 de abril, São Melito de Cantuária. Foi bispo e faleceu em 624. São Gregório Magno deu-lhe o encargo de auxiliar Santo Agostinho de Cantuária na evangelização dos ângulos. Foi sagrado bispo e posteriormente nomeado para a arquidiocese de Cantuária. Santo do dia 24 de abril, Santo Egberto, presbítero, faleceu em 729, foi sacerdote e monge e evangelizou diversas regiões da Europa. Egberto morreu na ilha de Iona, na Escócia, logo após ter celebrado a solenidade da Páscoa. Santo do dia 24 de abril, São Guilherme Firmato, eremita, faleceu em 1103, foi cônego e médico em Tours, na França. Guilherme Firmato fez uma peregrinação a Jerusalém e passou na solidão o resto de sua vida. Santa do dia 24 de abril, Santa Maria Eufrásia Pelletier, foi virgem e faleceu em 1868. Para acolher misericordiosamente as mulheres de má conduta, chamadas Madalenas, fundou em Angers, na França, o Instituto das Irmãs do Bom Pastor. Santo do dia 24 de abril, São Bento Mene, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, faleceu em 1914 e foi sacerdote da Ordem de São João de Deus, que fundou em Madrid a Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. São Bento Mene morreu em Dinan, na França. Santa do dia 24 de abril, Santa Maria Isabel Hesselblad, virgem, faleceu em 1957. Foi uma religiosa de origem sueca. Ela faleceu em Roma. Fez ressurgir a ordem de Santa Brígida. Santa Maria Isabel Hesselblad, rogai por nós. Santo do dia 24 de abril, São Fidélis de Sigmaringa, cuja memória facultativa pode ser celebrada pelo presidente da celebração católica neste dia. Foi sacerdote e mártir, faleceu em 1622. Fidélis de Sigmaringa foi um religioso capuchinho, dedicou-se ao apostolado entre as tropas imperiais austríacas e depois à evangelização e catequese na Suíça, onde foi morto por causa da fé pelos Zwinglianos. Segundo o site do Vaticano, Marcus Reide, o futuro frei São Fidélis, nasceu em 1577 na família do magistrado principal da sua cidade. Foi o mais intrépido, destemido, corajoso dos filhos. Por isso seu pai o mandou estudar. Em 1604, um senhor nobre confiou-lhe alguns meninos para serem instruídos, inclusive seus próprios filhos. Com eles, Marcos criou uma espécie de escola itinerante entre a Itália, Espanha e França.
Voltou para sua casa somente 6 anos depois para se formar em direito e se tornar advogado de todos os que não tinham condições de pagar. Aos 34 anos, surpreendeu a todos ao pedir para ser ordenado sacerdote, padre, e quis mais. Entrou para os capuchinhos de Friburgo, a ordem que vivia de modo mais rígido o espírito original de São Francisco. Ali recebeu o nome religioso de Fidelis e começou a viver uma vida de jejum, penitência e vigílias de oração. Olha só. Como frade, recebeu vários encargos, estudou teologia e se tornou guardião do convento de Eltkirchen, onde era admirado por sua coragem ao socorrer os enfermos durante a epidemia da pestilência. No entanto, Frei Fidelis distinguiu-se mais como pregador por suas palavras fortes, sempre baseadas nas Sagradas Escrituras, obtendo assim numerosas conversões, mas as suas palavras também eram como dardos contra as heresias. Então ele alertava também contra as heresias que estavam entrando na igreja. Seus sermões eram simples e diretos, compreensíveis tanto por pessoas cultas quanto por camponeses, porque eram acompanhados, sobretudo, pelo exemplo de uma vida de santidade. Foi-lhe confiada uma missão delicada, fazer pregações na Résia, uma região que incluía o atual cantão suíço dos Grisões, Tirol e parte da Bavária. Ali, há alguns anos, estava bem arraigado o calvinismo, uma doutrina semelhante à reforma protestante, liderada pelo teólogo francês João Calvin. O conflito entre calvinistas e católicos era habitual. Por isso, um frade que pregava o retorno à fé não podia certamente ser bem-vindo. Certo dia, durante a missa, alguém atirou nele, porém não desanimou e continuou a sua missão, apesar de imaginar que seus dias estavam contados. Em 24 de abril de 1622, Frei Fidelis de Sigmaringa aceitou o convite dos calvinistas para fazer uma pregação em Service, sem saber que era uma armadilha. Durante seu sermão ocorreu uma grande confusão, mas ele continuou sem parar. Quando acabou, ao sair da igreja, foi cercado por uns 20 soldados armados que lhe mandavam renegar tudo o que havia dito no sermão, na sua homilia. Ao recusar a proposta, foi golpeado na cabeça com espadas que nem teve o tempo de perdoar seus assassinos. Assim foi Fidelis, ou seja, fiel até a morte. Certa vez o mestre de noviços o obrigou a citar algumas palavras do Apocalipse que se revelaram proféticas. Eram estas as palavras: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Parecia ter terminado ali, mas não foi, porque, como sempre acontece, o sangue dos mártires torna a terra fértil. Assim, a morte do Frei Fidelis conseguiu obter uma rápida reconciliação entre católicos e calvinistas e o retorno de muitos à fé. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. É que for melhor, ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, é o Pai das misericórdias, como diz o apóstolo São Paulo, ou nosso papaizinho do céu, como dizia Jesus, Abba. E agora eu clamo do aramaico para o português: Maranatá, vinde, Senhor Jesus, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vamos então nos preparar, será o juízo final, a segunda vinda de Jesus. Quem for batizado, quem crer nele como Deus, e quem se arrepender, viverá por todos os séculos dos séculos, ou seja, para sempre, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
com todos os anjos de Deus, com todos os salvos. Então nós seremos salvos. Faça com que seus irmãos e irmãs que estão no mundo ateu também creiam e se salvem. Nós vamos viver juntos para sempre, com corpos glorificados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919 é o meu endereço eletrônico.